Onde compraremos pão suficiente para alimentar o povo? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Nem meio ano de salário seria o bastante para dar um pedaço de pão para cada um. Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, com certeza, isso não basta para todo mundo. Fale para o povo sentar. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e então disseram: este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei à força. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado. Não tenham medo. Sou eu. Está escrito: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus, e eu garanto a vocês: quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram.
Mas o pão vivo que desceu do céu tem tanto sabor que quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu dou para que o mundo tenha vida. Como pode dar-nos a sua própria carne para comer? Eu lhes garanto, se não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. E eu ressuscitarei no dia final. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim. E eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo Pai. Assim, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que vossos pais comeram e depois morreram. Quem come deste pão vai viver eternamente. Jesus disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Depois que ouviram isso, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode ouvir isso? Sem ninguém contar, Jesus sabia que estavam criticando o que ele tinha dito. Isso os deixa escandalizados? Imaginem então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito de Deus é que dá a vida. A carne humana não serve para nada. As palavras que eu disse são espírito e vida vindos de Deus. Mas alguns aqui não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. É por essa razão que eu digo: ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. E vós? Vós também quereis ir embora? Senhor, a quem nós iremos? Sois tu quem tens as palavras da vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo que veio de Deus. Não são os 12 que eu escolhi? Mas um é o diabo. Como é que esse homem tem tanta instrução se ele nunca estudou? Minha doutrina não vem de mim mesmo, e sim de Deus que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a vontade de Deus, saberá se minha doutrina vem dele, ou se estou falando por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo está buscando o seu próprio prestígio. Mas quem busca o prestígio daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não foi Moisés quem lhes deu a lei? No entanto, ninguém obedece à lei. Porque querem me matar. De fato me conhecem? E sabem de onde eu sou? Eu não vim aqui por mim mesmo. Quem me enviou, entretanto, é verdadeiro. Não o conhecem, mas eu o conheço. Porque eu venho junto dele. E foi ele quem me enviou. Então tentaram prender Jesus. Mas ninguém encostou a mão nele.
porque sua hora ainda não tinha chegado. Muitas pessoas do povo acreditaram nele. Quando o Messias vier, será que vai fazer mais sinais do que este fez? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava essas coisas sobre Jesus, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Ainda vou ficar aqui mais um pouco de tempo. Depois voltarei para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde estou, não podeis vir. Para onde irá que não o acharemos? Irá para a Grécia e ensinará os gregos? Ele disse que iríamos buscá-lo, mas não o encontraríamos. E que onde estiver não poderemos ir. O que quis dizer? Por que não o trouxeram? Nunca alguém falou assim como este homem. Também ele enganou vocês. Você já conheceu algum dos principais ou algum dos fariseus que acredita neste homem? Mas esta multidão não sabe a lei de Moisés. E por isso são malditos. Um dos fariseus do local era Nicodemos, o homem que de noite fora ter com Jesus. De acordo com a nossa lei, um homem não pode ser condenado sem primeiro ser ouvido e ter-se conhecimento do que ele faz. És tu também da Galileia? Examina as Escrituras e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Os doutores da lei e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a fizeram ficar na frente de todos. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, cometendo adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. Tu, pois, o que dizes? Aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Onde estão eles? Não há mais ninguém para te condenar. Ninguém, senhor. Muito bem. Eu também não te condeno. Vai.
e não peques mais. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu que seremos livres? Eu garanto que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo nunca fica para sempre em uma casa, mas o filho fica lá para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai. E vós fazeis o que viste junto de vosso pai. Nosso pai é Abraão. Se realmente fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que ele fez. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez nada disso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Temos um pai que é o próprio Deus. E somos seus verdadeiros filhos. Se Deus realmente fosse vosso pai, certamente me amariam. Pois eu saí de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que é que não me entendem? Não estamos corretos ao dizer que és samaritano e que tens um demônio em você? Eu não tenho o demônio. Antes honro a meu pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, mas a quem a busque, julgue a meu favor. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Agora temos certeza de que tens o demônio. Morreu Abraão e morreram os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, nunca provará a morte? Nosso pai Abraão morreu. Por acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão? E também os profetas morreram. Quem pensas que é? Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não serve de nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual eu digo que é vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o dia em que eu viria. E ele viu e alegrou-se. Ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Blasfêmia! Blasfêmia! Isso é blasfêmia! Blasfêmia! Ele é um mentiroso, um farsante! Isso é uma farsa! Mentiroso! Ele mente! Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Foi ele mesmo? Ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais, para que ele fosse cego. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz.
do mundo. Vai e lava teu rosto no tanque de Siloé. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. O dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos era um sábado. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como recuperar a visão. Ele pôs-me lodo sobre os olhos, lavei o meu rosto e agora posso ver. O homem que fez isso não pode ser de Deus, pois ele não obedece à lei do sábado. Como pode um homem tão pecador fazer sinais como esse? Que dizeis daquele que te abriu os olhos? Tu, que dizes dele? Que é o profeta. As autoridades dos judeus, porém, não queriam crer que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os seus pais. É este o vosso filho? Vós dizeis que ele nasceu cego? Como, pois, ele vê agora? Sabemos que esse é o nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas como agora vê, nós não sabemos. Quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Perguntai a ele. Tem idade suficiente e pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam as autoridades dos judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Prometa perante Deus que dirá a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. O que te fez ele? Como foi que ele te abriu os olhos? Eu já disse e não ouvistes. Para que eu quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a este homem, não sabemos nem de onde vem. Nisto, pois, está a maravilha. Que vós não saibais de onde ele é e, contudo, me abriste os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ele fazer. Tu és nascido e criado todo em pecados. Estás tentando ensinar a nós. E expulsaram-no da sinagoga.
Era inverno e em Jerusalém havia a festa da dedicação. Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão, quando o povo o rodeou. Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize isso abertamente. Já tenho eu vos dito, mas não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que tudo me deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Apedrejem-no! 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 Blasfêmia! Apedrejem-no! Ele está mentindo! Apedrejem-no! Apedrejem-no! Blasfêmia! Blasfêmia! Ele mente! Apedrejem-no! Tenho realizado muitas obras boas em vossa presença, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Não queremos te apedrejar por alguma obra boa, mas pela tua blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Blasfêmia! Apedrejem-no! Blasfêmia! Apedrejem-no! Ele é um farsante! Mentiroso! Não está escrito na vossa própria lei que Deus disse que vós sois deuses? Sabemos que as escrituras não podem ser anuladas. E Deus chamou as pessoas de deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Quanto a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, como podeis vós dizer que blasfemo? Porque digo que sou filho de Deus? Não acreditem em mim, então, se não faço as obras que meu Pai me enviou para fazer. Mas mesmo sabendo que vós não credes em mim, deveriam ao menos crer nas minhas obras, de forma que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu estou nele. Blasfêmia! Enganador! Farsante! Mentiroso! Farsante! Enganador! Farsante! Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Jesus retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João havia primeiramente batizado. E ali ele ficou. Muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos dos que estavam ali creram nele. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia. Betânia era a aldeia onde Maria e sua irmã Marta viviam. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Era seu irmão Lázaro quem estava enfermo. As irmãs mandaram a Jesus a mensagem: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava Lázaro enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E planejas tornar para lá?